Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer mais informações e bastidores sobre a reapresentação do Inter após a classificação para as semifinais da Copa Libertadores hoje à tarde no CT Parque Gigante. Tem jogadores retornando do departamento médico, a preparação para mais uma rodada com o time titular no Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre a grana estratosférica e importantíssima que vai entrar nos cofres do Inter da classificação e que já entrou também nessa Copa Libertadores. A gente vai falar sobre, sim, a preferência do Inter entre Olímpia e Fluminense nas semifinais da Copa Libertadores, os números espetaculares de um jogador titular do time do técnico Eduardo Cudê na Copa Libertadores, e também tem mais jogador do Inter convocado. A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e dá uma brincada. A gente está se aproximando do final de semana, vai ter rodada de Campeonato Brasileiro para vocês se divertirem, mas nesse meio de semana tem Libertadores rolando, tem Racing em Boca daqui a pouco, tem também o Palmeiras amanhã contra o Deportivo Pereira. A vitória do Palmeiras não tem mistério, e tem o jogo que todos os colorados estarão atentos entre Fluminense e Olímpia. O Fluminense defende um 2-0 lá no Paraguai e vai em KTO.com para dar uma brincada, tá certo? Pessoal, eu quero começar falando sobre a reapresentação do Inter hoje à tarde no CT Parque Gigante. Foi por volta das 13h30 da tarde e eu estava por lá acompanhando do que foi possível acompanhar, porque depois do treinamento teve portões fechados por lá. Mas tem algumas informações importantes, tá? Natural, jogadores que foram titulares ontem somente correram, deram voltas no gramado com tênis de corrida, depois voltaram para a academia, aquele regenerativo que a gente está acostumado. Jogadores reservas trabalharam e fizeram um trabalho forte. A gente acompanhou um pouco mais da metade da atividade, depois teve um trabalho mais tático no outro lado do campo, aí a gente teve que se retirar a pedido do clube, mas um trabalho muito forte da equipe reserva, e é aquela intensidade que a gente está acostumado da comissão do Cudê. Algumas notícias importantes, tá? O Campanharo já tinha trabalhado na segunda-feira com bola normalmente, liberado pelo departamento médico depois de ter ficado aí um mês parado por conta de uma lesão muscular na coxa, tá? Ele ainda tá naquela transição física, mas muito possivelmente estará na relação que vai para Goiânia pro jogo do sábado, 4 horas da tarde, lá no Elé Pinheiro pelo Brasileirão contra a equipe do Goiás. O Rômulo já estava liberado, já estava no banco, agora o Campanharo se liberando. O Mosquito Lucas Ramos, que passou por uma artroscopia no joelho, estava até com um curativo bem grande no joelho, tá? Teve que passar por pontos ali, enfim, a videoartroscopia é basicamente uma cirurgia, e ele também está de volta aos gramados trabalhando com bola, mas esse ainda não deve ser relacionado, também por opção técnica antes, quando estava à disposição, não estava sendo relacionado, foi antes da chegada do Cudê, é verdade, mas assim, está à disposição daqui a pouquinho, tá? Ele está nessa fase final, nessa transição também de trabalhos com bola, lembrando, sábado, 4 horas da tarde, Goiás e Inter, lá no Elé Pinheiro, em Goiânia, na Serrinha. O Inter ainda faz um treino amanhã à tarde, só aquecimento aberto, treino ao meio-dia de sexta-feira, fechado, e depois vai para Goiânia para esse jogo do sábado às 4 da tarde contra o Goiás. Grande possibilidade de time titular, porque o Inter vai ter 3 rodadas de Brasileirão até o jogo de ida, seja contra Fluminense ou Olímpia na Copa Libertadores. O único desfalque mesmo é o Matheus Dias, que levou o 3º cartão amarelo na última rodada contra o Flamengo, e o Vitão, que tá parado aí com lesão muscular na coxa direita, para aí por quase um mês. O Inter vai tentando acelerar a recuperação dele, mas também tá fora desse jogo com certeza. Outra notícia importante do dia do Inter foi em relação ao Johnny, tá? Confirmada a convocação dele para a seleção norte-americana, o 6º da lista dos convocados. Maurício e Vitão, o Vitão fora agora para essa lesão, convocados para a seleção brasileira pré-olímpica, 2 compromissos contra o Marrocos. O Equador convocou o Ener Valencia, o Uruguai convocou o Rocher, inclusive os dois vão se enfrentar nas eliminatórias da Copa no dia 12, um dia antes de Inter e São Paulo. O Arangues convocado para a seleção chilena e o Johnny convocado para a seleção norte-americana, 6 convocados no Internacional para suas seleções. Mas ainda dentro do que é o tamanho dessa classificação, e obviamente só se falou nisso hoje, da classificação do Inter para as semifinais da Copa Libertadores, entra um dinheiro muito importante nos cofres do clube que a gente tem que destacar aqui. O Internacional está embolsando 2 milhões e 300 mil dólares. A gente está falando aí de pelo menos 11 milhões e 200 mil reais mais ou menos. Vamos lá. A Conmebol confirmou essa premiação, que é uma premiação diferente nessa temporada. Por exemplo, o mérito esportivo, que pagava pelas vitórias dentro da fase de grupos, mas eu já vou chegar lá.
teve uma remodelagem, a Conmebol botou mais grana, enfim, só que tem a cotação do dólar. A cotação da época disso era de $1 a R$5. Deu uma reduzida importante, depois aumentou de novo, tá batendo ali em 4,80 e poucos, quase 5. Eu tô arredondando para 5 o dólar por encargos, impostos, enfim, tá? O Inter tá embolsando com a classificação para a semifinal da Libertadores $2.300.000, cerca aí de 11,2, 11,3 milhões de reais. O Inter já ganhou até aqui $3 milhões por estar na fase de grupos, mais $900.000, 300 mil a cada vitória. O Inter ganhou 3 jogos na fase de grupos. O mérito esportivo por vitória era só dentro da fase de grupos. Então, $3.900.000 só da fase de grupos do Internacional. Depois, por passar nas oitavas, $1.250.000. $1.250.000, pouco mais de 6 milhões de reais. Depois, nas quartas, $1.700.000, mais ou menos 8,99 milhões de reais. É uma grana muito importante que está entrando nos cofres do clube. Um clube endividado como o Inter, mais de 600 milhões em dívidas. Qualquer dinheiro já é importante. Um dinheiro magnífico, enorme como esse da premiação da Libertadores, ainda mais. E lembrando, caso o Inter avance para a final, já garante $7 milhões, que é o preço do vice-campeão. 36, quase 37 milhões de reais. E o campeão, aí sim é uma bolada enorme. $18 milhões, quase 100 milhões de reais, dá um pouco mais de 94 milhões de reais, tá certo? E ainda nessa repercussão da Libertadores, muito tem se debatido. Beleza, essa grana é estratosférica, mas quem é que o Inter vai pegar? Quem é que o Inter vai brigar para chegar na final? Amanhã, 9h30 da noite, a gente vai transmitir, inclusive lá na Rádio Bandeirantes, fiquem ligados, estarei na transmissão de Olímpia e Fluminense. Jogo de ida 2-0 pro Fluminense no Rio de Janeiro. Jogo de volta amanhã no Defensores del Chaco. Uma derrota por 1-0 por um gol de diferença ou empate, bota o Fluminense. 2 gols de diferença, leva para os pênaltis. 2 gols de diferença pro Olímpia. E 3 gols de diferença ou mais pro Olímpia. O clube paraguaio vai chegar na semifinal para enfrentar o Inter. E o detalhe, se o Inter pegar o Fluminense, decide no Beira-Rio. Se pegar o Olímpia, decide lá no Paraguai, 24 de setembro e 4 de outubro, as datas base da Conmebol para esses duelos, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Dentro disso, tem se falado muito. Quem é que o Inter prefere pegar? Eu ouvi no bastidor, e o que eu ouvi não foi preferimos o Fluminense, preferimos o Olímpia. Não, isso não me foi dito. O que me foi dito é, olha, Lucas, seria interessante decidir em casa mais uma vez. Como o Inter decidiu contra o River e virou, tanto que depois foi para os pênaltis, estava 2-0, poderia ter classificado no tempo normal, e como o Inter fez 2-0 e foi ontem uma partida mais uma vez perfeita dentro do Beira-Rio, a sinergia do torcedor com o time tá enorme, tá? O Beira-Rio, de fato, tem sido uma panela de pressão para os adversários do Inter nessa Copa Libertadores, desde a fase de grupos lá contra Metropolitanos, Nacional e também contra o Independiente Medellín, o Beira-Rio já tinha lotado, então existe uma preferência informal na direção do Inter pelo Fluminense para decidir em casa. Mas ontem a gente ouviu o Johnny e eu achei interessantíssimo e ele foi muito bem nessa resposta que ele disse. Não tem que escolher adversário. O problema é deles que vai ter que enfrentar o Inter, que também é um time muito forte. Só que hoje o Wanderson deu uma entrevista pro Globo Esporte e também pro GE.com. E o Wanderson disse que prefere o Fluminense. O Wanderson disse o seguinte: todos os jogos que decidimos em casa nós levamos. Com o apoio da torcida, crescemos muito mais. Podendo decidir em casa, se for nesse caso, eu escolho o Fluminense com certeza. O Wanderson deixou claro que prefere decidir em casa. E a gente sabe, é natural os times quererem decidir em casa. Eu, na minha opinião, acho o Fluminense mais time que o Olímpia. Só que se o Olímpia passar do Fluminense, o Olímpia vai se embalar, porque vai ter que fazer outra epopeia como fez contra o Flamengo nas oitavas. Então também poderia colocar dificuldade, mas acho o time do Fluminense melhor que o do Olímpia. Mas essa questão de decidir em casa, de fato, é bem importante também. Pessoal, pra gente fechar o vídeo, a gente tem que falar dos números espetaculares do Alan Patrick. Olha, eu não vou dizer que é o principal jogador do Inter na Libertadores, porque o Ener Valencia tem 4 gols em 4 jogos, e aí ele não fez no de volta, mas eu tô dizendo 4 jogos de mata-mata, ele fez em 3 jogos gols, tem 4 no total. Um lá na Bolívia em La Paz, 2 ontem, e aquele contra o River em Buenos Aires no jogo de ida na derrota por 2-1, e o gol dele foi muito importante pro Inter ter mais confiança e ter mais condições de virar como foi no Beira-Rio. Mas os números do Alan Patrick são assustadores. Olha esses números aqui que o SofaScore divulgou, tá?
O Alan Patrick, entre todos os 768 jogadores da Libertadores, é o primeiro em participações diretas em gol, 8, são 4 gols e 4 assistências. O primeiro em passes certos no terço final, 152 passes certos no terço final. O primeiro em dribles certos, 39. O segundo em duelos ganhos, 72. O segundo em passes decisivos, 28. Uma nota do SofaScore de 7.67. É uma nota altíssima. Olha, esses números do Alan Patrick são assustadores, gente. Assustadores. Olha, eu me arrisco a dizer, se o Inter não for pra final, o Alan Patrick vai brigar para ser o rei da América. Claro, geralmente o time campeão ganha, ou o vice-campeão no máximo com alguém que deslanchou muito. Agora, esses números aqui do Alan Patrick são assustadores. E são números de um cara que briga para ser o rei da América. A Libertadores do Alan Patrick e a temporada no contexto geral é irretocável de fato, tá certo? Deixa aqui nos comentários o que tu achou desses assuntos, o que tu tá pensando, qual é a tua expectativa, tá ansioso? Deixa aqui que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.